Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 12 de novembro. E olha só, uma intensa perseguição policial que se estendeu por mais de 30 quilômetros entre Nova Independência e Andradina na tarde de ontem, terça-feira, mobilizou a força tática da Polícia Militar e culminou na prisão de 2 homens por tráfico de drogas. A fuga foi marcada por momentos de extremo risco e até mesmo uma transmissão ao vivo nas redes sociais pelos próprios suspeitos. De acordo com a polícia, a dupla em um veículo desobedeceu uma ordem de parada da polícia no município de Nova Independência e a partir daí iniciou-se uma perseguição em alta velocidade pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo. No vídeo é possível ver que os suspeitos dirigiam perigosamente, chegando a entrar na contramão em trechos da via, colocando em risco a vida de outros motoristas e por pouco não colidiram com uma carreta. Os indivíduos chegaram a usar suas próprias redes sociais para gravar e exibir a perseguição em tempo real, mostrando o comboio de viaturas da Força Tática e, olha só, ainda conversavam com os familiares que assistiam à fuga em tempo real. Mãe, nós tá indo lá pra Rio Grande, mãe. Nós tá indo lá pra Rio Grande. O homem vai bater em nós, mano. O homem vai pegar nós. Na Rio Grande! Vai pra lá pra socorrer nós, vai desce pra lá pra socorrer nós, pelo amor de Deus. Nós tá descendo na Rio Grande, vó! Nós tá sem nada, nós não tá com nada aqui. A única coisa que nós deu fuga. O cerco policial se fechou na área urbana de Andradina, na Avenida Rio Grande do Sul, onde o veículo foi finalmente interceptado e imobilizado. Os 2 ocupantes foram detidos no local. E durante o trajeto da fuga, os suspeitos tentaram se desfazer dos entorpecentes que foram recuperados e apreendidos pelos policiais. Após a detenção, um dos homens presos confessou ter um depósito de drogas escondido em uma área de mata. Eles foram encaminhados à delegacia seccional e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A pesagem final do material apreendido foi de 200 gramas de cocaína e 672 gramas de maconha. A dupla, então, foi presa por tráfico de drogas. E a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Araçatuba, instaurou um inquérito policial para investigar graves denúncias de supostos abusos sexuais cometidos por um professor de futebol contra crianças e adolescentes. Os crimes foram ocorridos ao longo deste ano e pelo menos 3 mães procuraram a delegacia e registraram boletins de ocorrência relatando os abusos. O professor já foi identificado pela polícia e, de acordo com o relato de uma das vítimas, o menino frequentava a escola desde 2019 e a mãe narrou os abusos que o suspeito, supostamente, ele pedia para que o menino chegasse mais cedo na aula, que permitia então que ficassem a sós. E segundo o relato da criança, o treinador ele colocava filmes pornográficos e cometia o abuso em um galpão no clube onde ocorriam os treinos. A mãe de uma das vítimas relatou que o filho demonstrou sinais de mudança de comportamento, perdendo o entusiasmo pelos treinos e pediu para sair do time. Ele parou de frequentar a aula em junho deste ano. Atualmente, a criança recebe acompanhamento psicológico desde julho e está matriculada em uma outra escola de futebol. A delegada da DDM, Luciana Pistori, confirmou que o inquérito policial está em curso e que deve ouvir agora os pais das vítimas, as testemunhas e o professor suspeito. A Polícia Civil segue empenhada em reunir todas as provas e esclarecer os fatos. Até o momento, ninguém foi preso. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem. A reunião dos vereadores tinha 4 itens na ordem do dia, 2 projetos e 2 requerimentos. Todos os documentos foram aprovados por unanimidade. Então, o primeiro item aprovado foi o projeto de lei 66 de 2025, de autoria do vereador Dr. Simval Malheiros. O documento dispõe sobre a entrega de protetores auriculares para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, para estudantes da rede pública de ensino. Segundo o Dr. Simval, o projeto de lei visa garantir melhores condições de aprendizado e bem-estar para crianças com TEA, já que a hipersensibilidade a sons
é uma das dificuldades enfrentadas por muitas crianças autistas. E também foi aprovado o projeto de lei 67 de 2025, de autoria do vereador Marcos Cripa, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Demência por Corpus Levi, a ser comemorado anualmente no dia 20 de outubro. O documento visa que a data faça sensibilização sobre o tema, promovendo esclarecimento sobre a doença, abordando o diagnóstico precoce, orientando sobre sintomas, tratamentos e cuidados relacionados à demência por corpus de Levi, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, caracterizada por alterações cognitivas, distúrbios motores e sintomas neuropsiquiátricos. E também aprovado os requerimentos do vereador David Roger, que solicita ao prefeito os arquivos digitais em formato PDF que integram o projeto de lei 58 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa de Catanduva para o exercício de 2026 e solicitou também ao Executivo informações a respeito das especialidades médicas oferecidas pela Rede Municipal de Saúde. Ambos requerimentos foram aprovados por unanimidade. E vamos ver agora como foi a fala dos vereadores na tribuna no momento Pinga Fogo. O assunto que eu vim falar aqui hoje para vocês é de um projeto que foi aprovado, que eu achei que foi de grande utilidade para algumas pessoas, né? É um projeto que é uma lei que visa sobre as crianças com síndrome de Down. Todo mundo sabe que aqui as crianças que nascem com Down são crianças que eles são muito dóceis, muito simpáticos, amorosos, porém eles têm uma deficiência intelectual grande, né? E nunca atingem grandes desenvolvimentos na vida, tanto na parte intelectiva como social, né? Mas embora são de uma docilidade incrível. Eu tenho alguns amigos que têm filhos com doença de Down e gostam demais, todo mundo se afeiçoa com a criança, é um aspecto bacana. Então, o projeto de lei feito agora, que foi aprovado inclusive pelo padre Oswaldo, eu queria parabenizar o padre Oswaldo, nosso prefeito, por isso, né? Que foi um projeto que dá uma atenção especial para as famílias que têm filhos com deficiência, com a síndrome de Down. Esse projeto inicia já pela parte da maternidade. A todos os institutos da cidade, médicos, hospitais, postos de saúde, e todos que fizerem diagnóstico de uma mãe que está grávida com um bebê que provavelmente será de Down. Isso é feito através de diagnóstico por ultrassom, não é ultrassom comum, mas ultrassom tridimensional, dá sinais indiretos que provavelmente vai ser um menino com doença de Down, uma criança com doença de Down. Essas mães terão um aporte de atendimento especial desde na sua gravidez, através de ser encaminhada para a maternidade, já para pré-natal, bem orientada, inclusive muitas vezes, porque é um choque para a família muito grande, né? Saber que a esposa está esperando uma criança que tem essa deficiência. Então também tem um aporte psicológico, tanto para o pai como para a mãe dessa criança. E após a criança nascer, essas crianças muitas vezes têm problemas cardiológicos sérios, né? Já faz parte da síndrome, mas nem sempre tem. É uma porcentagem em torno de 20%. 80% não tem doenças cardíacas. Quando tem, geralmente são malformações que precisam ser operadas lá na primeira infância. Então essas crianças serão recebidas com carinho por pediatras, psicólogo, e a mãe e o pai também, porque na realidade a família precisa desse apoio para saber entender o que está acontecendo e saber compreender, inclusive oferecer de melhor para essas crianças. Geralmente o Down é uma pessoa, como eu disse no início, muito simpático, agradável para a família, né? Então precisa ser, ele tem que ser aceito pela família com muito carinho. Então todo esse projeto visa atender tanto a mãe já gestante, que consta de síndrome de Down, ou após o nascimento, ou se ela tiver em algum posto de saúde fazendo o seu pré-natal, tem que ser comunicado ao serviço de saúde da cidade, inclusive a maternidade do hospital onde ela vai ganhar neném, para fazer lá já os estudos desde agora.
Então, eu achei que isso aí é um projeto bacana e que visa humanizar um pouco mais essas famílias e as próprias crianças que têm a síndrome de Down. Aqui é Guarda Municipal, Caldeirão também aqui acompanhando. E em nome dele, saldo a nossa querida Guarda Municipal, que presta um serviço de extrema importância aqui para o nosso município. Presidente, hoje subo a esta tribuna com um sentimento misto de tristeza e profunda admiração. Catanduva amanheceu menor. Perdemos uma mulher que fez de sua dor um instrumento de luta e de sua luta uma missão. Sônia Seneviva. Sônia foi mais do que uma ativista. Ela foi um farol para centenas de mulheres que enfrentaram o diagnóstico de câncer, especialmente o câncer de mama. Com coragem, sensibilidade e com uma força impressionante, transformou a própria experiência em empatia, conhecimento e informação. Onde havia medo, ela construiu confiança. Onde havia silêncio, ela abriu diálogo. Onde havia dor, ela plantou esperança. À frente da Associação Sempre Viva, ela não apenas presidiu uma entidade, ela teceu uma rede de apoio humano que ultrapassa estatutos e paredes. Foi uma presença viva nas consultas, nas orientações, nos abraços apertados e muitas vezes em palavras que salvaram o dia de alguém. Cada mulher que foi tocada por sua dedicação carrega um pouco de sua força. E é por isso que, mesmo com sua partida, Sônia não se vai por completa. Sua trajetória ecoa em cada campanha de prevenção, em cada prótese doada, em cada mulher que se olha com coragem no espelho, em cada paciente que encontra acolhimento quando mais precisa. Seu exemplo é um lembrete de que as verdadeiras batalhas são aquelas travadas em silêncio, com cicatrizes no corpo e na alma, e que o maior legado de alguém é o impacto que deixa no outro. Neste momento em que nos despedimos, faço aqui um apelo para que continuemos com sua luta pela prevenção, pelo cuidado integral, pelo respeito às mulheres mastectomizadas, pelo acolhimento às famílias, e possamos honrar sua memória com ações concretas. E fazendo referência ao nome da associação que ela liderou com tanto amor, que a vida, o sorriso, o legado, e principalmente você, Soninha, permaneça sempre viva no coração de toda Catanduva. A família, familiares, amigos, voluntários e as incontáveis mulheres que encontraram nela um abraço seguro, deixo aqui a minha solidariedade e o meu respeito. Gostaria de pedir para o pessoal da galeria para transmitir um vídeo. Enquanto ele vai passando, gostaria de pedir para que vocês assistissem com muito carinho. Pode passar. E eu vou até comentando com vocês. Mas tá descrito no vídeo também que há um mês o Coco, que é esse rapaz que está aí no vídeo com essa cachorrinha, procurou a gente para falar que ele tinha intenção de se internar, porque ele é uma pessoa adicta, só que a dificuldade dele, isso é o reencontro da cachorra com ele, a felicidade dos dois. A dificuldade dele para se internar é que ele não tinha onde deixar essa cachorra. Então, ele adiou várias vezes a internação, que é questão de saúde pública, ele não pôde se tratar durante muito tempo, porque ele não tinha aonde deixar essa cachorrinha. Aí eu me dispus a dar lar temporário, eu cuidei da cachorra até ele voltar. Antes disso também, eu queria ressaltar que alguns comentários negativos a gente sempre recebe, né, lógico. E um dos comentários é: ai meu Deus, como que devolveu essa cachorra para uma pessoa que mora na rua? Então eu queria ressaltar alguns pontos com vocês que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, que essa cachorra, essa foto inclusive, se puder deixar pausado nessa foto, eu agradeço, para mim poder explicar. Eu queria ressaltar alguns pontos, que assim, essa cachorra ela é vacinada com todas as vacinas que
sinceramente, honestamente, nem os meus animais dentro de casa possuem todas as vacinas que essa cachorra possui. Ela é vermifugada, ela não pôde ser castrada porque ela estava com probleminha de saúde, mas nós já entramos com tratamento. E ele, durante o sol quente do chão, às vezes a gente vê cachorro que tem em casa, que tem tutor, e o tutor não tem esse cuidado. O chão está pelando, está queimando a pata do animal, e ele está lá carregando o animal, e o animal que se vire. O Coco, que é esse rapaz do vídeo, ele tem o cuidado de pegar a cachorrinha no colo e andar com ela no colo, junto com a bolsa que tem ração e brinquedos da cachorra, para que ela não machuque a patinha no solo quente. Então, assim, ele é uma pessoa que ama verdadeiramente essa cachorra ama verdadeiramente ele. Seria uma injustiça e uma crueldade separá-los. E nós que somos protetores, nós vivenciamos muitas situações que casa não é tudo. Às vezes o animal tem casa, mas não tem lar. O animal tem casa, mas não tem amor. Então, casa não é tudo. E aí eu queria também chamar a atenção que esse rapaz, quando ele saiu da internação, ele poderia ter esperado a ambulância ir buscar ele. Ele se internou em Rio Preto. Ele não esperou. Ele andou 60 quilômetros a pé de Rio Preto aqui para chegar logo e encontrar a Kiara. Então, eu acho que isso é uma das provas de amor dele e dela. E acho que é nítido, né, a felicidade deles quando eles se encontraram. É que pessoalmente, o vídeo é muito curto, mas pessoalmente nós nos emocionamos bastante. E a primeira coisa que ele falou foi: Laura, quando eu começar a trabalhar, o primeiro dinheirinho que eu ganhar, eu vou fazer uma foto do antes e depois, porque o antes é esse do meu lado direito, onde ele está mais magrinho e a Kiara também. Aí do lado esquerdo, quando ele voltou e reencontrou a Kiara, e ele falou: eu queria guardar esse momento como uma forma de continuar, né? E aí nós fomos lá, nós revelamos a foto, levamos para ele, e ele ficou emocionadíssimo, saiu mostrando para todo mundo a foto. Ele carrega a ração, os brinquedinhos da cachorra na mochila dele, enfim. E aí, eu queria entrar em outro ponto também, que quando essas pessoas recebem esse tratamento, elas saem e elas encontram muita dificuldade de encontrar trabalho. E eu sei que é compreensível, porque hoje é muito difícil a gente confiar em todos os âmbitos da vida. Mas eu queria pedir para quem tem comércio, para que olhe com mais atenção para essas pessoas, porque o Coco mesmo, ele está disposto a trabalhar, ele está disposto a sair dessa vida. Ele se internou por vontade própria e não se internou antes justamente porque ele não tinha com quem deixar a Kiara. Quero endossar aqui as palavras do nobre vereador Gleison a respeito da dona Sônia Seneviva. No sábado nós estivemos lá no programa Criança Cidadão no Futuro, fazendo uma ação de vendas de pizzas da AVCC, e eu aprendi a ser voluntário e peguei um amor muito grande por esse grupo de voluntários, entre eles o pessoal da Sempre Viva, a qual a Sônia Seneviva era, né, no caso, presidente da organização. Fizemos ali 1000 pizzas, foi um momento de descontração, muito gostoso fazer esse trabalho voluntário, mas tudo isso começou com algumas pessoas, e a dona Sônia é uma delas. Eu trago aqui uma carta aberta de uma das pessoas que são referências para mim nesse trabalho voluntário, que é a Silene Favalli, que foi quem nos introduziu nesse trabalho, e eu quero ler aqui essa carta que ela com muito carinho me transmitiu. Sônia, a vida nos ensina muito, e às vezes faz a gente tropeçar e cair. Eu aprendi muito com essa amiga irmã guerreira Sônia Seneviva, o que é fazer o bem para as pessoas que necessitam de ajuda, principalmente quem passava pelo câncer. E agora fica o seu legado entre todos nós, e tenho certeza que não vai deixar de nos orientar lá de cima. Vai ser muito difícil, mas como ela sempre me dizia, Deus nos deixou esse legado. Tata, nós vamos fazer com foco e amor. Assim continuarei fazendo essa tarefa que ela me passou. Nós, onguetes, como era chamada,
estaremos certamente ainda mais unidas para darmos continuidade ao seu legado. Vá com Deus, minha amiga, já temos saudades. Então fica aqui essa singela homenagem a uma pessoa que tanto representou na vida de muitas pessoas e fez da sua dor um jardim na vida das pessoas. Senhor presidente, eu quero aqui também abordar outra situação. Como disse o vereador Gleison, na sexta-feira, nós tivemos a audiência pública a respeito da lei orçamentária de 2026. É um tema extremamente importante. Eu quero fazer uma contextualização aqui para que as pessoas possam entender a importância e o que isso significa. Imagine que nós temos aqui uma comunidade e de repente essa comunidade começa a crescer, pessoas começam a nascer, pessoas de fora começam a vir aqui, e de repente a gente olha e fala assim: olha, precisamos de um lugar que a gente possa fazer esporte, um lugar comum que possa ter um centro de esportes com quadra, com piscina. De repente a gente olha e fala assim: olha, as pessoas estão começando a adoecer, tem muita gente, a gente precisa montar um hospital. De repente a gente olha e fala assim: temos muitos animais e os animais precisam de cuidados especiais, precisamos de uma clínica veterinária. As nossas crianças precisam aprender, e para aprender nós precisamos ter professores, nós precisamos ter escolas, nós precisamos ter locais que fazem função de ensinar, de tratar, de cuidar, de acolher. E aí a gente olha e fala assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma vaquinha entre as pessoas. Todo mês nós vamos dar um valor, para que esse valor seja juntado e a gente possa fazer as coisas que precisa, pensando no bem comum. E o Hospital Mahatma Gandhi de Catanduva oficializou no dia 31 de outubro o início dos trabalhos de sua nova diretoria. A cerimônia de posse contou com a presença dos membros eleitos para a diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, marcando o começo de um ciclo de reestruturação. A nova presidência do Hospital Mahatma Gandhi é composta, então, por João Ravazzi Neto, que é o diretor-presidente, Sigmar Emílio Pastore Filho, diretor superintendente, e Daniel de Souza Ferreira, diretor financeiro, além de Christian Henrique Dioste, diretor de Relações Institucionais. Em seu primeiro discurso como diretor-presidente, o Dr. João Ravazzi Neto expressou profunda gratidão pela confiança da equipe e enfatizou a importância do Hospital para a Saúde Regional. O foco central de sua fala foi a necessidade de superar os desafios e restaurar a credibilidade da instituição. O novo presidente demonstrou estar ciente do peso da responsabilidade e da urgência em transformar a imagem do hospital. O foco agora é buscar um ponto de equilíbrio nas contas para poder garantir a sustentabilidade do hospital, preservar os empregos e principalmente poder dar continuidade ao atendimento à população. E a antiga e recorrente demanda pela duplicação da rodovia Alfredo Jorge Ábido, a rodovia que liga Catanduva a Pindorama, deu um passo concreto na manhã de terça-feira após uma reunião no Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, em São Paulo. O prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo, e o prefeito de Pindorama, Geraldo Felipe Júnior, estiveram no órgão estadual e conseguiram do presidente do DR, Sérgio Henrique Codelo Nascimento, o compromisso de iniciar a primeira etapa do projeto. O principal resultado do encontro foi a garantia de que o DR se compromete a executar o projeto técnico da obra de duplicação. A elaboração desse projeto é a fase inicial, que é fundamental para que posteriormente as obras possam ser licitadas e iniciadas. A reunião contou também com a presença do deputado estadual Itamar Borges, do vice-prefeito de Pindorama e de Marco Vignoli, diretor do SEBRAE e ex-secretário estadual.
A rodovia Alfredo Jorge Ábido é considerada crucial para a segurança e desenvolvimento regional. Além da duplicação, moradores dos bairros próximos ali, como Pedro Nechar e Pedro Bozo, cobram há décadas a construção de um trevo de acesso seguro aos residenciais, visando reduzir o alto risco de acidentes. E com o compromisso do DR de iniciar os estudos técnicos, as lideranças regionais esperam que desta vez a obra finalmente deixe o papel. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.